Imagine só, um videocassete, um livro de poemas da Ana Kátova, papel higiênico comum, bolo ptichio e moloco, caviar preto e até o tecido de uma calça jeans importada. O que esses itens tão distintos têm em comum? Todos eles, em algum momento, foram ao mesmo tempo o maior pesadelo e o sonho de consumo do cidadão soviético. A palavra-chave aqui é uma só: escassez. Curta, contundente e implacável, ela ditou o ritmo da vida cotidiana, moldou caráteres e até definiu destinos de milhões por décadas a fio. Eis um dos maiores paradoxos da União Soviética: uma potência que colocou o primeiro homem no espaço e fez tremer metade do planeta era incapaz de garantir algo tão básico quanto sapatos, pasta de dente, calças ou comida na mesa. Ao longo de toda sua história, crises de desabastecimento surgiam como ondas, ora recuando, ora voltando com força total. Mas como algo assim era possível? Como um país que pregava nos cartazes como caviar preto e vermelho e elogiava a delicadeza dos caranguejos transformou esses mesmos produtos em lendas inalcançáveis? Na URSS dos anos finais, essas imagens coloridas já não eram vistas como propaganda, mas como uma cruel ironia. Um episódio que resume toda essa absurdidade envolve um dos artistas mais queridos do país, Yuri Nikulin. Em sua casa, ele era um caçador oficial de itens raros. Sabia-se que poucos ousariam negar algo ao famoso palhaço e ator, então amigos e parentes o bombardeavam com pedidos, desde delicatesse para festas até consertar um cano estourado. Certo dia, o papel higiênico acabou, e a família insistiu para que ele saísse em busca daquele tesouro. Nos anos 1970, o item era tão raro que pessoas vinham de outras cidades a Moscou só para tentarem comprar e, quando encontravam, levavam 20, 30 rolos de uma vez, como se fossem medalhas olímpicas. Irritado, Nikulin saiu de casa e voltou uma hora depois, arrastando uma caixa gigante com 150 rolos. Uma vitória épica em mais uma batalha cotidiana que todo soviético travava. Mas estamos falando de um produto de higiene básica, não de um diamante. Porque algo tão simples virava objeto de desejo. E não era só o papel. De repente, lâmpadas sumiam das prateleiras. As pessoas não acreditavam quando diziam que não havia estoque, e muitos roubavam as dos corredores dos prédios só para ter luz em casa. Escovas de dente também desapareciam. Esse déficit crônico e imprevisível criou até uma linguagem própria. Ninguém comprava nada, todos a conseguiam. Arrumei um frango e presunto era uma frase que todos entendiam. E se alguém via uma fila imensa na rua, entrava nela primeiro e só depois perguntava o que estavam distribuindo. Afinal, fila grande significava que algo valioso havia aparecido e era preciso agarrar antes que acabasse. Essa caçada diária, essa corrida interminável pelo essencial, virou parte da rotina. Frustrante, humilhante, mas também um exercício constante de criatividade. Mas como uma superpotência mundial chegou a esse ponto? Por que uma economia que disputava a hegemonia global não conseguia suprir necessidades básicas de seu povo? Não foi por causa de guerras ou catástrofes naturais. O problema estava no próprio sistema. E o pior ainda estava por vir, quando essa engrenagem começaria a falhar em todas as frentes. Afinal, como uma nação com recursos naturais imensos e uma população trabalhadora viveu décadas em permanente carência? Não era má vontade nem dificuldades passageiras. Historiadores e economistas apontam que a raiz do problema estava na essência do modelo soviético, a economia planificada. Imagine um país continental onde todas as decisões, do número de sapatos às panelas de ferro, são tomadas por um punhado de burocratas em Moscou, nos gabinetes do Gosplan. Esses funcionários, por mais brilhantes que fossem, tentavam adivinhar as necessidades de milhões de pessoas a milhares de quilômetros de distância, sem nunca pisar em sua realidade. E era aí que tudo desandava. O plano determinava, por exemplo, que uma fábrica produzisse 1 milhão de panelas de ferro, enquanto a população clamava por máquinas de lavar. Mas os recursos, metal, mão de obra, energia, já estavam alocados para as panelas. Mudar o rumo daquela máquina burocrática era quase impossível. O resultado? Armazéns abarrotados de produtos inúteis, enquanto itens essenciais geravam filas quilométricas. A economia soviética lembrava uma tartaruga gigante, lenta, rígida e sempre atrás das demandas dos consumidores. Na verdade, o consumidor nem era prioridade. O que importava era cumprir o plano, independentemente de a mercadoria ser vendida ou não.
Os lucros das empresas não dependiam da aceitação do produto, eis a origem do déficit. Havia ainda um segundo fator crucial, a obsessão pela indústria pesada e pela corrida armamentista. Todos os esforços, os melhores cérebros e recursos do país eram direcionados para tanques, mísseis, submarinos nucleares e fábricas colossais. Roupas, eletrodomésticos e alimentos? Isso ficava para depois, como um detalhe secundário diante das grandes obras do comunismo e da defesa contra inimigos externos. Mas o terceiro elemento, talvez o mais traiçoeiro, eram os preços. O governo mantinha artificialmente os valores de produtos básicos em patamares irrisórios. Um pão custava entre 13 e 28 copeques, um litro de leite 36, um quilo de carne bovina cerca de 2 rublos. Aumentar esses preços? Impossível, por razões políticas. Enquanto isso, os salários dos soviéticos não paravam de subir. A média era de 80 rublos em 1960, 123 em 1970 e 169 em 1980. O que acontece quando as pessoas têm mais dinheiro, mas os preços permanecem congelados? Exato, a demanda explode, e a oferta some. Em uma economia de mercado, os preços subiriam até equilibrar a situação. Mas no sistema planificado, o preço não mexia e a solução era o desaparecimento total do produto das prateleiras. Por isso o déficit se tornou um companheiro inseparável da vida soviética, especialmente a partir dos anos 1960. O povo até criou sua própria explicação: a culpa é de Cuba. Afinal, a URSS enviava ajuda massiva à ilha, e muitos acreditavam que era para lá que iam os alimentos. Surgiram até versões irônicas de canções populares, como Cuba, devolve nosso pão. Cuba, fica com teu açúcar. Mas a verdade era muito mais profunda. O modelo econômico em si gerava escassez. Era um sistema incapaz de se adaptar, de responder com agilidade às necessidades reais. E quando essa estrutura começou a ruir, o colapso foi inevitável. E enquanto as autoridades, em cada congresso do partido, prometiam solenemente satisfazer as crescentes necessidades da população, o déficit não apenas persistia, ele se aprofundava, como uma ferida que nunca cicatriza. O sistema havia armado sua própria armadilha e agora estava preso nela, sufocado pelas próprias contradições. Mas a vida não parava. E foi justamente nesse vácuo entre o colapso institucional e a sobrevivência cotidiana que os soviéticos, com sua engenhosidade inesgotável e uma paciência forjada a golpes de escassez, construíram uma realidade paralela, um universo com suas próprias leis, seus rituais e até sua linguagem cifrada. Transformaram a luta diária pela existência em uma arte. E o palco principal dessa performance? A fila. O tardio Império Soviético não era apenas a terra dos sovietes. Era, acima de tudo, o reino das filas, intermináveis, devoradoras de horas, onipresentes. Elas brotavam como cogumelos após a chuva diante de padarias, açougues, lojas de departamentos, postos de gasolina. Eram tão onipresentes que geraram seu próprio folclore, suas regras não escritas e uma hierarquia social tão complexa quanto a de qualquer corte medieval. Para quem vive hoje, pode soar como uma distopia absurda. Para milhões, era simplesmente a rotina. Havia filas de todos os tipos. As mais comuns, as filas vivas, serpenteavam pelas calçadas, pessoas amontoadas por horas a fio na esperança de levar para casa um pedaço de manteiga, um quilo de salsicha ou até mesmo pão, sim, pão, aquele mesmo que Cuba supostamente havia roubado. Mas existiam também as filas fantasmas, aquelas que se estendiam por anos no papel. Você poderia se inscrever para uma cooperativa de apartamentos, um carro ou um conjunto de móveis, pagar adiantado e então aguardar, como um penitente, pela carta salvadora que finalmente lhe autorizaria a comprar o que já era seu, pelo menos em teoria. O absurdo dessa lógica gerou piadas que cruzaram fronteiras. Uma delas, contada até pelo presidente americano Ronald Reagan, ilustrava a surrealidade do sistema. Um homem vai comprar um carro, entrega o dinheiro e ouve do vendedor: volte daqui a 10 anos para buscar. Ele pergunta: de manhã ou à tarde? O vendedor, confuso, responde: que diferença faz? São 10 anos. E o comprador explica: é que de manhã o encanador vem à minha casa. A ironia cortante dessa anedota não era exagero. Participar de uma fila viva era uma ciência exata. Tudo começava com a pergunta ritualística ao último da fila: o que estão dando? Muitas vezes, as pessoas nem sabiam ao certo pelo que esperavam.
Mas a mera existência da fila era um sinal, algo raro, logo, necessário, havia chegado. Então vinham as palavras-chave, o código de honra: você é o último, eu vou atrás de você. Era um pacto verbal, sagrado. As leis da fila permitiam breves ausências, desde que se avisasse os vizinhos de posição. Sumir por muito tempo, porém, era arriscar perder seu lugar e aí, nada de reclamações. Qualquer tentativa de furar a fila era imediatamente abortada com um grito uníssono: aqui não tinha ninguém. Do outro lado do balcão, a resposta padronizada ecoava: só um por pessoa. E diante dos protestos da multidão, a vendedora, impassível, sentenciava: são muitos vocês e só eu aqui. As famílias desenvolviam táticas de guerra. Crianças eram posicionadas para guardar lugar em uma fila enquanto os adultos corriam para outra. Vizinhos faziam acordos: você segura meu lugar na fila do peixe, eu seguro o seu na do leite. Era uma coreografia social intrincada, que exigia malícia, resistência física e uma dose cavalar de paciência. E nenhum acessório simbolizava melhor esse modo de vida do que a voz K, a bolsa de rede resistente, batizada com ironia a partir da palavra avós ou talvez. Compacta, cabia no bolso ou na pasta, sempre à mão, porque talvez, no caminho do trabalho para casa, algum caminho aparecesse com mercadorias. Ver alguém com uma voz K cheia era motivo de admiração instantânea, seguido pela pergunta obrigatória: onde você conseguiu? Mas se as filas eram um símbolo visível da escassez, nada representava melhor a desigualdade do sistema do que as chamadas a eletricidade da salsicha. O fato é que a URSS operava com categorias de abastecimento ocultas. Moscou e Leningrado, as joias da coroa, recebiam os melhores produtos. Cidades industriais estratégicas ou fechadas aquelas que não apareciam nos mapas, vinham em seguida. Já a província, a imensa maioria do país, se contentava com as sobras. A diferença era abismal. Historiadores citam o caso de uma família que, em 1984, se mudou de Saratov, bem abastecida por abrigar indústrias de defesa, para Ivanovo, uma cidade comum. Lá, não havia sequer doces simples à venda, e os laticínios esgotavam-se em questão de horas, com filas que se formavam antes do amanhecer. Foi assim que nasceram as peregrinações ritualísticas. Moradores de dezenas de cidades vizinhas embarcavam em ônibus às 5 da manhã, chegavam a Moscou às 10, percorriam lojas como saqueadores em busca de salsichas, manteiga, queijo, chocolates, tudo que faltava em suas terras e voltavam à noite, exaustos, mas triunfantes, com seus tesouros. Daí surgiu a charada que todos conheciam: o que é longo, verde e cheira a salsicha? Resposta: o trem de subúrbio lotado de caçadores de comida. Mas será que essa realidade era a mesma para todos? Será que do operário ao ministro, a nação inteira se submetia às mesmas filas intermináveis? Ou existia, nos bastidores, um outro mundo onde as prateleiras jamais esvaziavam e o privilégio fluía sem esforço? A resposta é sim. E esse mundo não era lenda. Enquanto a maioria esgotava suas forças em filas, carregando avoscas e apertando-se em vagões de trem, uma realidade paralela prosperava à sombra, a dos gabinetes silenciosos, das portas dos fundos e das entradas de serviço. Um universo onde as prateleiras transbordavam, onde os melhores produtos importados aguardavam seus eleitos, e onde o que para uns demandava noites em claro ao relento, para outros bastava um telefonema. A chave que abria as portas desse paraíso escondido tinha um nome: Blatt. Mas Blatt não era apenas um favor entre amigos ou um simples ajeitinho. Era um sistema não oficial, porém infalível, de relações sociais e econômicas, tecido com fios de conexões pessoais e trocas de favores. Uma teia invisível que permeava tudo, da vaga em uma universidade de prestígio à compra de um par de botas iugoslavas, do acesso a um remédio raro até a obtenção de ingressos para a estreia de um espetáculo badalado. Há quem diga que a palavra tenha surgido ainda no tempo de Catarina, a Grande, quando colonos alemães recebiam cartas de privilégios chamadas das Blatt, a folha, em alemão. Mas foi nos anos 1930, com o primeiro grande déficit generalizado, que o povo cunhou a máxima amarga e precisíssima: o Blatt é mais forte que o Sovnarkom, um conselho de comissários do povo. E não era exagero. Na base dessa economia subterrânea estavam as pessoas certas e não necessariamente os altos funcionários do partido. Qualquer um que, por ofício, controlasse o fluxo de um bem escasso podia se tornar uma peça-chave: o gerente de uma loja, o encarregado de um armazém, o açougueiro, a costureira que conseguia tecidos de qualidade, o mecânico que arranjava peças de carro, o médico que internava sem fila.
Todos eles eram os poderosos arquitetos de uma hierarquia não oficial. Sua posição na sociedade era singular, quase sagrada. O grande satirista Arkady Raikin, com sua ironia afiada, imortalizou esse fenômeno em um monólogo genial sobre a escassez. Com sarcasmo cortante, ele descrevia quem ocupava as primeiras fileiras na estreia de um espetáculo, o diretor da loja, o gerente do armazém, o funcionário do comércio, enquanto a plateia ria em cumplicidade, porque todos sabiam que aqueles eram os homens e mulheres que valiam ouro. Não por seus salários míseros, mas pelo poder invisível que exerciam, a capacidade de transformar o impossível em possível, de abrir portas onde só havia paredes. A escassez era o grande motor das relações sociais, e esses trabalhadores humildes, balconistas, açougueiros, costureiras, mecânicos, eram seus engenheiros-chefe. O sistema de acesso aos bens tinha níveis claros, quase ritualísticos. No patamar mais básico, estava o conhecimento pessoal, a amizade. Um aperto de mão com o açougueiro garantia que, enquanto os outros levavam para casa ossos azulados e nervos duros, você recebia a melhor picanha, fresca e suculenta, reservada por debaixo do balcão. A vendedora da sapataria ligava em voz baixa: chegaram os sapatos tchecos. Guardei o seu número. Passa depois do expediente. Havia até cerimoniais de descrição. Em uma família, contavam que o avô, oficial do exército, para buscar um vidro de sardinha ou um salame que a mãe, balconista de uma mercearia, havia conseguido, vestia sua capa militar em qualquer clima e entrava pela porta dos fundos, como um espião em missão secreta. Não era vergonha do privilégio, era o medo de que os vizinhos vissem um homem respeitável se valendo daqueles arranjos ambíguos, mas necessários. Um degrau acima, a coisa ganhava contornos mais formais, os pedidos centralizados. Quase todas as empresas e instituições distribuíam, especialmente nas vésperas de grandes datas como o Ano Novo ou o 7 de novembro, cestas de alimentos para seus funcionários. O conteúdo variava de acordo com o prestígio da organização. Em uma fábrica simples, poderia ser um pacote modesto, frango congelado, uma lata de leite condensado, 1 quilo de trigo sarraceno. Mas em instituições de peso, um instituto de pesquisa, um órgão de inteligência, os pacotes semanais eram verdadeiros tesouros, conservas húngaras, café solúvel, chá indiano com elefante na embalagem, até uma latinha de caviar vermelho. Quando aqueles produtos chegavam em casa, era festa. As crianças espreitavam, tentando roubar um chocolate ou uma tangerina, mas ouviam a advertência severa dos pais: não mexa, isso é para o ano novo. Essas cestas, vendidas a preços fixos pelo Estado, não eram apenas ajuda material, eram um símbolo, a prova tangível de que o sistema ainda funcionava, de que o Estado se importava, ou pelo menos fingia se importar, e, acima de tudo, um termômetro do status de cada instituição. Mas o verdadeiro topo dessa pirâmide invisível era o sistema de abastecimento da elite. A nata do partido, os altíssimos funcionários soviéticos, os artistas e cientistas mais celebrados tinham acesso a sessões secretas nos grandes magazines do país, Gan, Sun, Vaintorg, onde o cidadão comum não podia sequer pisar. Figuras públicas eram oficialmente vinculadas a mesas de pedidos especiais. O lendário gastrônomo Elizensky, em Moscou, era chamado, em tom de brincadeira, de a filial do Mosfil, onde tantos atores famosos se abasteciam ali por listas VIP. A atriz do Bolshoi Galina Chernova lembrava de um pequeno mercado na rua Gertsen, cuja vitrine estava sempre vazia como qualquer outro. Mas ela sabia, no porão daquele lugar, conhecido apenas por poucos iniciados, havia um paraíso proibido: queijo carbona, fígado de bacalhau, salsichas finlandesas, trigo sarraceno de primeira. Tudo aquilo que o povo comum só via em sonhos. Para artistas, escritores e diretores, cultivar essas conexões era questão de sobrevivência. Eles ofereciam ingressos para estreia, convites para ensaios fechados, acesso a círculos exclusivos e, em troca, recebiam os mesmos bens escassos que distribuíam. Era uma economia paralela, ramificada e sofisticada, onde a moeda não era o rublo, mas o favor, a indicação, a oportunidade. Esse sistema permitia que muitos vivessem em uma bolha de conforto relativo, criando a ilusão de estabilidade em meio ao caos. Mas o que acontece quando a escassez se torna tão absoluta que até essas engrenagens bem oleadas começam a falhar? Quando não há mais nada para ser conseguido, porque a própria ideia de estoque se esvaneceu. Foi exatamente isso que ocorreu nos anos finais, agonizantes, da União Soviética.
Nos anos 1980, a frágil teia de contatos, trocas e privilégios que havia sustentado milhões por décadas começou a ruir, não aos poucos, mas em colapso acelerado. Tudo aquilo que, por anos, havia permitido sobreviver à falta crônica revelou-se impotente diante do vazio total, precursor do desmoronamento de um império. Foi a agonia da economia soviética, estendida por anos de sofrimento. Se antes a escassez era seletiva, atingia alguns produtos, deixava outros, agora as prateleiras estavam nuas de tudo, até do impensável. O processo foi rápido como uma avalanche. O primeiro sinal de alerta foi o desaparecimento do açúcar. As autoridades, incluindo Gorbachev, tentavam explicar o fenômeno com teorias mirabolantes, culpavam o Samogonchiki, os produtores clandestinos de vodka caseira, que supostamente comprariam todo o açúcar para destilar. Mas ninguém mais acreditava. A verdade estava estampada nos olhos esbugalhados das donas de casa que percorriam dezenas de mercados em vão. Em seguida, sumiu o sabão. Lavar as mãos virou um luxo. Depois, foi a vez do detergente, da pasta de dente, das lâminas de barbear e, o mais doloroso para milhões, os cigarros. No mercado negro, um maço de Iava, que custava oficialmente 40 kopecks, saltou para 5, 10 rublos, virando moeda de especulação. Nas grandes cidades, como Moscou e Leningrado, a falta de tabaco provocou revoltas espontâneas. Homens desesperados, privados de seu único alívio, bloqueavam ruas, viravam quiosques vazios, gritando contra um Estado que nem mesmo isso conseguia mais fornecer. Não era mais uma mera inconveniência cotidiana. Era o rompimento do pacto social, quando o governo deixava de garantir até o mínimo essencial, a fome não era mais só de comida, era de dignidade. O ápice desse colapso generalizado veio com a implantação dos cupons. Agora, para comprar uma barra de manteiga, 1 quilo de salsicha, açúcar ou uma garrafa de vodka, dinheiro não bastava. Era preciso um talão, aquele pedaço de papel amarelado, distribuído no trabalho ou no ZEC, a administração do prédio, que as pessoas recortavam e guardavam como relíquias. Em 1990, até Moscou, sempre tratada como vitrine do socialismo, adotou os cartões de comprador, documentos especiais com uma fotografia colada e um carimbo oficial. Sem esse documento, um moscovita não podia adquirir a maioria dos produtos, mesmo que, por milagre, os encontrasse nas prateleiras. A tensão social atingia níveis insuportáveis. Um testemunha da época relata um episódio chocante que encapsula o desespero reinante. Ao entrar em um supermercado, ele recebeu, conforme seu cartão de comprador, uma cesta de metal vazia para carregar os itens. Naquele exato momento, uma mulher, claramente sem o mesmo privilégio, avançou sobre ele com um olhar de loucura e desespero, arrancou-lhe a cesta das mãos e atirou-se às prateleiras. Não era mais uma fila com suas regras não escritas. Era a lei da selva, onde cada um lutava por si mesmo. Os próprios estabelecimentos comerciais transformaram-se em cenários de um filme surrealista. As vitrines que, nos antigos noticiários, transbordavam de fartura, agora exibiam uma esterilidade assustadora. O único elemento que quebrava aquele vazio eram as intermináveis fileiras de garrafas de 3 litros de suco de bétula e as pirâmides melancólicas de latas de repolho do mar, 2 produtos que ninguém queria, mas que se tornaram o símbolo silencioso e opressivo do colapso definitivo de um sistema que prometera prosperidade a uma nação inteira. Até hoje, historiadores e economistas debatem as causas desse desmoronamento total nos anos finais da URSS. 2 visões opostas dominam o debate. A primeira, mais pragmática, sustenta que a economia soviética, esgotada por décadas de ineficiência e dependência de controles burocráticos, simplesmente desabou sob seu próprio peso. Minada por uma corrida armamentista insustentável, privada de flexibilidade e incentivos internos, ela chegou ao seu limite lógico, incapaz de se reformar ou de continuar existindo. Foi o epílogo inevitável de um sistema que falhou em se reinventar. Mas há quem defenda uma versão mais sinistra, quase conspiratória. Seus adeptos insistem que a escassez não foi apenas um acidente histórico, mas uma sabotagem calculada. Para eles, o déficit foi amplificado, ou mesmo fabricado, como parte de uma estratégia para desestabilizar a ordem soviética, alimentar o descontentamento popular e preparar o terreno para o desmembramento do país. Onde está a verdade? Difícil dizer com certeza. Mas um fato permanece inegável. Nos seus últimos meses, a União Soviética sobreviveu entre prateleiras vazias, e essa imagem gravou-se a fogo na memória de uma geração.
A humilhação profunda de não conseguir comprar o básico para filhos e idosos, segundo analistas, foi um dos fatores decisivos para que a população se afastasse tão rápido e sem nostalgia da antiga estrutura. A luta diária por um pedaço de salsicha ou um maço de cigarros corrói a alma, erodindo qualquer fé em ideais. Com a chegada dos anos 1990 e o surgimento da economia de mercado, todo aquele labirinto de déficit, blood, influência, conexões e filas intermináveis desapareceu quase que da noite para o dia. Os antigos são homens necessários, são os bem relacionados, os gerentes de lojas, os distribuidores, perderam seu poder, e o verbo andostat, em conseguir, voltou a significar simplesmente a obter, não mais um ritual de sobrevivência. Eis o último paradoxo da era soviética. Como diz uma piada amarga dos dias atuais, um cliente entra em uma loja e pergunta: "Desculpe, não tem peixe?" Ao que o vendedor responde: "Jovem, não temos carne. Peixe não tem na seção ao lado." Hoje, as prateleiras transbordam carne, peixe, 20 tipos de salsicha. Agora, o que falta é dinheiro. Às vezes, diante dessa abundância, os mais velhos sentem uma nostalgia inexplicável por aqueles tempos estranhos, quando o sol parecia mais brilhante, a grama mais verde, quando as pessoas caçavam livros como tesouros e, apesar das prateleiras vazias, seus refrigeradores, por algum milagre incompreensível, nunca estavam completamente vazios. Mas isso, como se costuma dizer, já é outra história.